Olá pessoal, mais uma vez estamos por aqui com o nosso devocional Conversas Secretas com meu Pai Celestial, de JB Carvalho e Disse Carvalho, tá? Então, hoje seria o dia da Dona Joelma, né? Dia 26 de fevereiro, só que houve um imprevisto aqui com o nosso filhote, né? Inclusive ela está do meu lado, só que eu que vou fazer a leitura, tá? E o dia 26 de fevereiro é Imagem e Semelhança de Deus, o nosso tema, tá? Então vamos lá. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos enche de força, conselho e sabedoria. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e somos a sua habitação. Este é o tempo do Espírito da liberdade, no qual não precisamos temer nada além do Senhor. Ele nos capacita a profetizar um novo tempo, trazendo visões do futuro e quebrando toda a ansiedade. Assim como Elias, que enfrentou o medo após uma grande vitória espiritual, nós sentimos muitas vezes que uma parte da nossa vida acabou. Contudo, Deus não coloca um ponto final onde nós colocamos, né? A gente não pode colocar a nossa vontade como se fosse a vontade de Deus, né? Como falo aqui agora há pouco, né? A gente não pode colocar um ponto final aonde Deus não colocou, né? Então, como fala aqui em cima, ele nos capacita a profetizar um novo tempo, trazendo visões do futuro e quebrando toda a ansiedade. Quando confiamos em Deus, toda a ansiedade vai embora, né? A ansiedade, ela é muito perigosa, ela é uma raiz para depressão, né? Este é o tempo de abandonar a força humana e nos mover com a força de Deus. Ele está dizendo a cada um de nós: vá no meu poder, né? Eu sempre falo, nada é pela força do nosso braço, mas sim com a força de Deus, com a força da inteligência infinita, que é Deus em nós. O Espírito Santo nos conduz ao que fomos chamados para fazer. Ele nos reanima, assim como Davi se reanimou no Senhor. Vê 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Fomos chamados para uma missão e ao respondermos ao chamado de Deus, seremos recompensados. Em Isaías 61, vamos que ao dizer sim, estrangeiros virão cuidar dos nossos rebanhos e seremos chamados sacerdotes do Senhor. Quando a gente fala sim ao chamado de Deus, tudo muda em nossa vida, tá? Eu sempre falo que nós não somos seres para vivermos para nós, mas sim para a obra de Deus, para o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Não é só um reino de quatro paredes. O reino de Deus é você estar contribuindo na sociedade, com a sua família, sendo um bom pai, sendo um bom filho, sendo um ser humano melhor. O reino de Deus, ele vai muito além do que você viver uma vida de religiosidade, uma vida que você vive na igreja, mas não contribui com a vida de ninguém, não contribui com a sociedade, não educa, né? Então o reino de Deus, ele é bem grande, ele é um reino infinito, tá? Mesmo em meio à dor e aos desafios, fomos capacitados para proclamar o ano aceitável do Senhor. Somos agentes de restauração, comprometidos em ajudar as pessoas ao nosso redor e trazer a presença de Deus para o mundo ferido. Eu sempre falo que o mundo está ferido, o mundo não tem mais esperança. Por quê? Porque existe em nosso meio cristão pessoas que só pregam catástrofe, mas aqui nós estamos falando de trazer o reino de Deus à terra, né? Trazendo o quê? Boas novas, tá? Então vamos aqui pro capítulo 61 de Isaías, versículo 1 ao 2, que fala: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Olha, levar boas notícias. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor Deus, para consolar todos os que andam tristes. Qual é o nosso papel? Né? Levar as boas novas. Né? Não tornar doente. Né? O próprio Cristo fala, eu vim para os doentes. Né? Ele veio para curar os doentes. Né? Ele veio para quem está precisando. Né? E nós, como cristãos, temos esse papel. Não chegar sendo terrorista de coisa ruim, que o dia está difícil, tá? Que a gente não vê esperança. Tem pessoas que não têm nem filho porque o mundo está tenebroso. Não tem mais como ter filho porque não tem como educar. Tá? Então, vamos agora para o compartilhe. Este é o tempo de abandonarmos a força humana e nos mover com a força de Deus. Tá? Então, muito interessante isso aqui. Vamos meditar, vou até repetir. Este é o tempo de abandonarmos a força humana e nos mover com a força de Deus. Tá? Então, vamos para a oração? Senhor, capacite-me para viver pelo poder do seu Espírito. Mesmo diante dos desafios e das dores, que quero ser um instrumento de restauração e anunciar as suas boas novas. Amém. Glória a Deus, né? Isso é muito bom, anunciarmos a boas novas. Eu sempre falo, o mundo, a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno, mas eu não tenho que ficar preocupado nisso, porque eu estou em Cristo, né? Então nós temos que resgatar as pessoas, né? Às vezes eu quero resgatar a pessoa para Cristo, mas eu prego primeiro a miséria na vida dela, para depois dizer que Cristo salva, né? Então não é dessa maneira. A Bíblia... Então nós temos que pregar as boas novas. Pessoal, muito obrigado, até um próximo vídeo e amanhã será comigo, né? Dia 27 de fevereiro, Cartas Vivas. Olha só o tema, bem interessante, né? Vamos ver, eu vou dar uma lida amanhã e aí à noite nós encontramos por aqui, tá? Então, graça e paz para todos nós, né? Que possamos ter um excelente início de noite, tá? E até amanhã.